Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Murilo Fagundes. Esta é mais uma entrevista do SBT News e hoje nós recebemos o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, muito obrigado, viu? Olá Murilo, olá a todos que nos assistem nesse momento. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês do SBT, dialogando com o povo brasileiro. Ministro, eu começo falando sobre a crise do INSS. Foram vários aposentados, então a gente tem reportado, a pressão do Congresso pela abertura de uma CPMI e, do outro lado, o governo tentando, buscar saídas, tanto para a investigação quanto também para tentar aí barrar essa crise de imagem. Eu queria a sua análise. De que forma e em que tamanho essa crise bate na imagem do governo e o que tem sido feito e o que pode ser feito nos próximos dias? Primeiro, Murilo, eu queria me dirigir ao povo brasileiro para dizer que essa fraude do INSS, ela começou no governo anterior e vai acabar no governo do presidente Lula. Que o presidente Lula determinou que os órgãos de controle fizessem as investigações de forma independente, de forma soberana. Assim agiu a CGU, assim agiu a AGU e assim agiu a Polícia Federal do nosso país. Identificou esses delinquentes que cometeram as fraudes, essas empresas que foram criadas, associações que foram criadas para cometer o delito contra os aposentados e pensionistas. São 12 entidades que foram criadas só para isso, só para agir. Então essas estão sendo investigadas, foram identificadas, pessoas que tiveram relações com elas do poder público foram afastadas dos seus cargos, pessoas foram presas preventivamente. Então todas as providências cabíveis que o governo brasileiro poderia tomar, tomou, e as investigações vão continuar. Quem tiver envolvido nesse processo de forma delituosa vai ser punido conforme a legislação. Quem não tiver será absolvido desse processo. Então, a determinação do presidente da República é que seja apurado, que vá até as últimas consequências e que as pessoas que estiverem envolvidas sejam punidas e, de forma alguma, o pensionista e o aposentado seja lesado nesse processo. Então, os recursos que foram retirados ilegalmente dos aposentados e pensionistas, eles vão ser devolvidos pelas entidades. Se assim não for, o Tesouro vai assumir o compromisso e vai acionar as entidades para que possa ressarcir o erário. Então, Murilo, fraude, ela acontece em qualquer lugar do mundo. A diferença é como você se comporta diante dessa fraude. E o comportamento do governo do presidente Lula, por determinação do presidente, foi de apurar e de punir aqueles delinquentes que cometeram os crimes contra os aposentados e pensionistas do Brasil. Agora a pergunta que fica, ministro, é por que a demora? Por que o governo não agiu antes? Por que deixou para trazer à tona todo esse escândalo apenas anos depois de saber que isso estava acontecendo? Como eu vinha lhe dizendo, acontecia no governo anterior. O processo da investigação começou no governo do presidente Lula. Então, os órgãos de controle têm o seu calendário, têm o seu modus operandi, de forma autônoma, de forma como manda a legislação. Então, esse timing foi determinado pelas investigações da Polícia Federal, da CGU, e que, neste momento, veio à tona com as providências que foram tomadas. Agora, ministro, nós estamos em maio de 2025, as eleições só em outubro do ano que vem, mas já vemos algumas movimentações internas nos partidos, inclusive no próprio PT, já pensando nas eleições do ano que vem. Como que o senhor tem visto as últimas movimentações? O presidente Lula será o candidato na sua avaliação? Olha, primeiro, Murilo, é que a minha sensação é que num efeito déjà vu, 2026 entrou em 2025. Então, o processo eleitoral está muito antecipado, Eu sou da opinião que o presidente Lula será candidato à reeleição e, na minha opinião, tem que ser candidato à reeleição para liderar os democratas do Brasil nesse processo de consolidação das mudanças que estão ocorrendo no nosso país nesses mais que 2 anos e também para enfrentar o fascismo e defender a democracia brasileira. Então, o presidente Lula reúne todas as condições políticas, de gestão e de saúde para poder ir para a reeleição. Então, certamente será o candidato desse Bloco Democrático Popular à reeleição. Então, eu acho que esse é um processo que está sendo construído. A obra que o presidente Lula tem neste momento, a produção, as entregas que é feita pelo povo brasileiro, o que vai acontecer até a hora da eleição, o credencia e o credenciará
a chegar nesse processo, podendo dialogar com o povo brasileiro para disputar a eleição, ganhar a eleição e poder aprofundar as mudanças que o Brasil precisa e que está em curso no nosso país. Agora, ministro, num país polarizado, dividido, não vai ser uma eleição fácil, né? Por mais que o presidente tenha as credenciais na sua avaliação para uma vitória nessa tentativa à reeleição. O que o governo precisa fazer para chegar mais forte no ano que vem? Quais são os pontos de melhoria que o senhor diagnostica neste momento? Murilo, nós estamos vivendo tempos muito delicados, difíceis, né? O avanço da extrema-direita no mundo é algo que tumultua as relações democráticas no mundo e no Brasil também. Os trilionários do mundo resolveram financiar a extrema-direita e se apropriaram das redes digitais com muito dinheiro e com tecnologia. E dissemina valores anticivilizatórios com ódio, intolerância, violência. Então, o que está em disputa na sociedade, no mundo hoje e no Brasil, em especial, onde nós vivemos, é a disputa entre os valores civilizatórios da humanidade, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, de justiça social, de geração de emprego, de convivência harmônica e democrática, contra os do ódio, da intolerância, da violência, do preconceito. Então, esse ambiente é um ambiente de disputa, um ambiente ideologizado na sociedade. Então, o presidente Lula tem condição de escrever esse capítulo importante da história, unindo os democratas do Brasil, para que os valores civilizatórios da humanidade saiam fortalecidos desse processo e as entregas que estão sendo feitas pelo governo possam chegar ao conjunto da população. Então, como a gente vinha conversando, é importante que as entregas do presidente Lula cheguem à população de forma unânime, horizontalizada para todas as pessoas. Nós precisamos acelerar esse processo do que ainda não chegou na população. É necessário um processo de comunicação também eficiente, colaborativo, envolvendo os movimentos sociais, envolvendo os democratas, envolvendo os partidos do povo, para que a gente possa vencer a desinformação, a fake news e que as pessoas possam ter acesso à verdade. Então a disputa é uma disputa política. O governo tem a obrigação de fazer as entregas, e está sendo feita, de acelerar essas entregas, de fazer mais entregas ainda e de fazer a disputa política em defesa da democracia e em defesa desse legado que é fundamental para o povo brasileiro. Se você, Murilo, fosse observar, digamos que o Brasil fosse um paciente que fosse fazer um check-up hoje. Os números são muito bons. Controle inflacionário, o maior controle inflacionário desde o Plano Real, o maior investimento público e privado da década, o Brasil caminhando para pleno emprego, valorização do salário mínimo acima da inflação, balança comercial favorável, investimentos na saúde, na educação, nos programas sociais, recuperação de todos os programas sociais que foram desmontados. Então é um país saudável do ponto de vista, com a economia equilibrada, é um processo de reconstrução de políticas públicas do país, liderados pelo presidente Lula. Então nós temos totais condições de chegar na hora certa da eleição, quando a legislação poder permitir, a gente apresentar o nome, o conjunto dos partidos, da sociedade civil organizada, apresentar o nome do presidente Lula e nós vamos sair desse processo vitorioso para consolidar as mudanças que o Brasil precisa. Agora, em efeitos práticos, por exemplo, o senhor acredita que uma reforma ministerial ainda pode ser feita mirando 2026? O senhor acredita que esse é o caminho? E quais seriam as mudanças que poderiam ser feitas em busca de melhorar o cenário, melhorar a casa, organizar a casa para as eleições do ano que vem? Murilo, olha, com muita sinceridade, esse tema de reforma ministerial nunca foi colocado na mesa pelo presidente da República. Era mais pressão de fora para dentro. O presidente fez mudanças pontuais do que ele achou que deveria mudar e pode fazer outras, né? Ele é o dono dos cargos, né? O povo lhe otorgou por 4 anos e que vai ser renovado por mais 4. Então, ele tem todo o direito de tirar e colocar quem ele quiser, a hora que ele quiser, né? Mas ele fez as mudanças pontuais, o que ele achou que precisava para a gestão, ou por necessidade política com os aliados, foi feito. E se ele achar que deve fazer qualquer outra mudança, ele faz, mas não tem esse tema, esse debate sobre reforma, né? Nunca foi colocado isso no centro do governo, nem foi dito pelo presidente. O presidente nunca falou de reforma, nem privadamente nas reuniões ministeriais ou reunião com os ministros palacianos, nem nas conversas
pessoais, tampouco publicamente. Nunca foi dito pelo presidente de reforma. Ele fez as mudanças que ele queria fazer e fará, se assim desejar. Já discutiram, por exemplo, que Gleisi Hoffmann, quando foi cotada, iria para o seu ministério, para a Secretaria-Geral. Na verdade, ela foi para a articulação política. Agora dizem que o deputado Guilherme Boulos poderia ir para a Secretaria-Geral. Esse assunto, internamente, ele é debatido ou, como o senhor disse, não tem isso? Não, olha, o presidente nunca conversou comigo sobre esse assunto. Como eu falei aqui, as conversas que eu tenho com o presidente é para cumprir as determinações que ele me delegou como ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência, que eu cumpro fielmente, me dedico 24 horas por dia a isso, a trabalhar, a cumprir a minha missão, né? Como eu falei aqui, agora o cargo é dele. Ele tira e bota a hora que ele quiser. Vale para mim isso e vale para qualquer ministro. Isso é muito bem resolvido na minha cabeça. Não tem nenhuma discussão. Isso não mexe comigo, nem não mexe com o músculo da minha face. Eu estou concentrado no trabalho, nas missões que ele me deu e assim eu faço. A minha relação com o presidente da República é uma relação ele é meu chefe, como presidente ou como ministro, é meu líder na política, é meu amigo, então, independente de ser ministro ou não ser ministro, ele continuará sendo meu líder em qualquer situação, meu amigo. Então, esse debate nunca teve e eu estou concentrado no trabalho. E ele é quem deve falar de reforma. Eu acredito isso a duas coisas. Primeiro, que o governo do Lula está indo muito bem, e o Lula está indo bem, senão as pessoas não estavam querendo vir para o governo, né? Então toda hora aparece uma pessoa querendo ficar próximo do presidente, querendo vir para o governo. Eu acho isso natural também do desejo das pessoas. Então, e segundo, é o que nós transformamos a Secretaria-Geral da Presidência, né? Hoje um ministério de articulação política, de relação com os movimentos sociais, com os movimentos organizados do país e que tem entregas muito consistentes, né? Nós resgatamos a participação popular no nosso país, a participação social. Eu queria lembrar que os últimos 6 anos foram de total obstrução da participação social. E os últimos 4 do governo anterior, estou falando dos últimos 6 anos, antes do Lula chegar, foi de total obstrução da participação social. Os últimos 4 anos do governo anterior foi de perseguição às entidades populares, foi de perseguição às lideranças sociais do nosso país. Nós resgatamos a participação social, resgatamos todas as conferências nacionais, criamos o Conselho Nacional de Participação Social com todas as entidades nacionais do país, que é um conselho de assessoramento ao presidente da República. Criamos um conselho interministerial de participação social. Todos os ministérios têm uma assessoria de participação social com porta aberta para atender os movimentos. Fizemos o planejamento participativo, que é inédito num país continental como esse nosso. 4 milhões de pessoas participaram da construção do planejamento do país. 82% do conteúdo que foi votado pelo Congresso Nacional veio da participação social, das plenárias, que tiveram mais de 38 mil pessoas. Fizemos o Diálogo Amazônico, fizemos o G20 social, que é uma experiência inédita. 50 mil pessoas construíram um documento que foi a base da decisão do chefe de Estado. Porque o que era o G20? O que é o G20, ô Murilo? Para quem está nos assistindo agora. São as 20 economias do mundo, os representantes de paletó e gravata ou mulheres bem vestidas, definindo os destinos do mundo sem a participação da sociedade. Ou às vezes 20 quilômetros enfrentando a polícia. O que é que o Lula fez sob a nossa coordenação? Chamou a população para participar. Nós criamos o território do G20 ali no Rio de Janeiro, da Praça Mauá ao Boulevard, onde 50 mil pessoas deram a sua contribuição para as políticas públicas do mundo, como taxação das grandes fortunas, combate à fome, combate às mudanças climáticas. Nós estamos agora na fase de interiorização da participação social. Criamos nos 27 estados da federação um fórum de participação social nos estados, para ser ambientes de debate político em defesa da democracia. Agora, ministro, para ser ambientes de discussão, só para eu concluir, claro, de discussão das políticas públicas do presidente Lula, o que é que está acontecendo na prática, o que é que não está, o que é que precisa melhorar. Então, assim, eu estou muito em paz com isso. Eu acho que essa dimensão que teve a Secretaria-Geral da Presidência deixou de ser algo burocrático, como foi no governo anterior, de ser síndico do Palácio, para ser um ministério de articulação política, de diálogo com a sociedade. Isso levantou muito desejo das pessoas de quererem estar lá, o que é natural também. Eu respeito, as pessoas até se oferecem para ir. Eu acho
que faz parte do processo democrático. Eu encaro isso com muita naturalidade e o meu foco, querido Murilo, e todos que estão nos assistindo, é trabalhar, é fazer com que o governo do presidente Lula possa fazer as entregas que o povo precisa e a gente possa fazer as mudanças necessárias que o nosso país precisa. Não, o senhor lista diversas ações realmente de contato, né, com os movimentos sociais, com a rua. É a sua tarefa principal enquanto ministro da Secretaria-Geral. Agora, sobre o presidente Lula, o senhor não acredita que um governo de participação popular, com o perfil do presidente, um perfil que conversa com as pessoas, o presidente não deveria agora dar uma pisada no freio em relação às viagens internacionais, em relação à pauta global, para olhar mais para dentro, olhar já, por exemplo, para as eleições de 2026, estar mais perto das pessoas, nas cidades, viajando mais aqui no Brasil, tendo esse contato mais direto? O senhor acredita que o presidente vai virar essa chave da agenda internacional para uma agenda mais interna? Murilo, primeiro, nós temos que entender que a liderança do presidente Lula é uma liderança planetária hoje. É um dos líderes mais respeitados no mundo. O Brasil voltou a ser muito respeitado pela condição que nós temos econômica, pela democracia. Nós lideramos um continente e ele é uma figura muito festejada onde chega no mundo inteiro, pelos chefes de estados e pelo povo, pela massa nos países. Então, a rodada que ele fez no mundo foi muito importante para restabelecer as relações do Brasil com o mundo, que estava completamente deteriorada, né? E para aumentar a balança comercial do nosso país e atrair investimentos, como agora ele está vindo da China com 27 bilhões de investimentos para o Brasil. Então isso é fundamental para o nosso país. Então esse resgate das relações internacionais que o presidente Lula fez é fundamental para o Brasil gerar emprego, gerar renda, se desenvolver e poder fortalecer a nossa economia. Agora, você tem razão numa coisa, é importante também que ele faça rode o Brasil, porque as pessoas querem estar próximo dele, querem conversar com ele, querem ouvir dele. Ele é o maior comunicador do governo dele. É talvez um dos maiores comunicadores de massa do Brasil, talvez ele, Silvio Santos, aqui do SBT, tenha sido um dos maiores comunicadores desse país, de massa, diálogo direto com as massas. Então é importante ele fazer essas... Ele tem feito muito e é importante intensificar agora. Eu tenho defendido que ele rode o Brasil, que ele faça as assinaturas de anúncios fora do palácio, conversando com as pessoas. Agora, sexta-feira, ele já vai lá para o Espírito Santo, para um quilombo, onde vai ter 8.000 pessoas lá, para anunciar já o pagamento de direito dos atingidos pela tragédia de Mariana. Esse quilombo, as pessoas estão sendo indenizadas conforme o acordo feito pela Justiça e coordenado no governo pela AGU. Então, é importante que ele rode o Brasil, para defender a democracia, para dialogar com as pessoas, para poder dizer às pessoas o que está sendo feito no governo, que é onde ele chega, ele mobiliza a nossa base social, ele mobiliza a imprensa, ele dialoga com o povo. Então isso faz bem à democracia brasileira e estabelece relações e conexões diretas dele, do nosso governo, com o povo brasileiro. Agora, o senhor citou a China, né, nessa relação internacional. O presidente disse há pouco que a relação com a China nunca esteve tão boa. O senhor acredita que a China será o nosso principal parceiro comercial nesse momento agora, né, de guerra comercial, momento em que a relação com os Estados Unidos não está das melhores? Como o senhor acredita que a relação Brasil-China vai se desenhar daqui para frente? A China já é o principal parceiro brasileiro. A China está lidando muito bem com isso. Você vê que ela não se envolve em conflitos, não se envolve em guerra. Ajuda a financiar os países do entorno ali asiático dela, está investindo na África e está investindo na América Latina e na América do Sul. Isso é muito importante, essa multiparticipação é fundamental para poder crescer, é um ganha-ganha. Então, o Brasil tem relações comerciais e não vai tomar partido nisso, nem com os Estados Unidos, nem com a China. O Brasil vai ter relações com os Estados Unidos, vai ter relações com a China, vai ter relações com os nossos parceiros do Mercosul, porque é assim que se faz numa democracia para estabelecer um ganha-ganha entre os países. Ministro, voltando um pouco a falar de participação social no governo, o senhor tem um diálogo muito constante com os catadores, né? Aqui a gente reportou que houve uma certa polêmica em relação à importação de lixo, mas que o governo resolveu nessa última semana com um novo decreto. Como que foi esse diálogo com os catadores? Como que vocês chegaram a esse consenso? E como que está o diálogo com outros movimentos também, com outros grupos da sociedade? Primeiro, Murilo, o presidente Lula tem um compromisso inquebrantável com
os catadores e catadoras de materiais recicláveis, com a população em situação de rua. Ele tem muita sensibilidade e determinou que eu coordenasse esse processo em relação aos catadores no governo federal. Quero lembrar que o governo anterior, no primeiro dia do governo anterior, ele acabou com o programa Procatadores e com o programa Cataforte e com o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. O presidente Lula, uma das primeiras ações dele no 1º de janeiro de 2023 foi reeditar o Procatadores, o CONSEA e o Cataforte. De lá para cá nós estamos trabalhando para recuperar a cadeia produtiva dos catadores e catadores, que foi completamente destruída no governo anterior. As pessoas passando fome, outros morreram na Covid, foi achatada, né? O governo anterior fez uma opção muito clara pelas startups e de desmonte das cadeias dos catadores. Nós estamos resgatando isso por determinação do presidente Lula. Nesses 2 anos nós já investimos 484 milhões na cadeia produtiva. São editais do BNDES, da Fundação Banco do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Trabalho, da Itaipu, da BDI, que para compra de caminhões, de prensa, de esteiras. Esse é um processo de reconstrução dessa cadeia produtiva. O Conexão Cidadã, que é um programa em parceria com as prefeituras, que nós já estamos na 6ª entrega do trailer para fazer busca ativa aos catadores e catadoras que estão de forma perambulando pelas periferias das grandes cidades, que não estão nas cooperativas, muitos deles sem estar no CAD único, sem ter documento, com problema de saúde, com problema na justiça. Então acabamos de fazer a última entrega dessa leva em Curitiba, na última sexta-feira, onde a prefeitura vai entrar com os serviços e a gente dá um trailer que é bem organizadinho, um trailer com banheiro, com chuveiro, com privada, com televisão, com sala individual, com sala coletiva, que aí a gente entrega, vai ser administrado pela prefeitura e pela Associação dos Catadores, que vão atrás dos irmãos e irmãs que estão em situação delicada nesse momento nas ruas do nosso país. Então, esse foi um resgate desse processo. Aconteceu que houve um decreto assinado onde houve um erro do governo. Foi uma discussão feita no Ministério da Indústria e Comércio, com o Ministério do Meio Ambiente, e nós não fomos ouvidos nem os catadores. Então teve distorção em relação à cadeia produtiva dos catadores. E eles reagiram. Eu conversei com o presidente determinou que a gente conversasse com os ministérios, então reunimos nós, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério do Meio Ambiente, a Casa Civil, o setor produtivo, mais os catadores, e chegamos à conclusão, de forma discutida, debatida, de forma transparente, que era necessário revogar aquele decreto e criar um novo decreto onde protegesse a indústria nacional desse processo e também a cadeia produtiva dos catadores. E o presidente concordou e assim fizemos. O presidente também tinha uma preocupação de não passar a ideia de que o Brasil estava importando lixo, né? Então, e ele estava certo disso. Tem produtos que são importantes para a indústria que precisa entrar, sim, mas nós fizemos um amplo debate e deu tudo certo. Fizemos um novo decreto, onde os 5 itens que têm relação direta com os catadores foram discutidos. Então, o plástico voltou a ser proibido. O papelão voltou a ser proibido, com exceção da fibra longa, que é fundamental para a indústria e que não impacta os catadores. O vidro voltou a ser proibido, com exceção do vidro incolor, que é muito importante para a indústria e que não impacta os catadores. Isso com cotas. E o ferro e o alumínio está liberado, mas com cotas, que será definidas pela Câmara de Comércio, no Ministério da Indústria e Comércio, acompanhado e sendo ouvido pelos catadores e o Conselho Interministerial de Inclusão dos Catadores, que eu coordeno. Eu já fiz portaria criando um grupo de trabalho, então vai ser ouvido os catadores e os ministérios, para que a gente possa ir avaliando o mercado e estabelecendo as cotas. Então, graças a Deus resolveu, cumprimos a determinação do presidente Lula e o decreto ele potencializa a reciclagem no Brasil, fortalece a reciclagem no Brasil, coloca o componente da participação social, fortalece a indústria nacional e a cadeia produtiva dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, a pequena indústria do nosso país. Explicado então. Ministro, última pergunta aqui do nosso papo. Eu quero falar sobre a organização interna do PT. A gente sabe que ainda não temos, né, uma definição desse impasse. Para você que acompanha a política, sabe que o PT passa por esse momento de tentar ajustar ali a narrativa, escolher uma pessoa que o represente.
E também mirando em 2026, o senhor trouxe palavras claras aqui de que defende uma candidatura do presidente Lula. Queria saber como que está o desenho interno, quem vai liderar o partido, quem o senhor defende que lidere o partido. E o presidente Lula, ele tem dito com palavras claras que vai ser o candidato em 2026? Murilo, o PT é uma experiência única, né? É o único partido que faz eleição direta dos seus filiados, elegem as suas direções nos 3 níveis da federação. Isso é uma experiência extraordinária, né? E o PT é um partido, como vocês conhecem, formado, plural, por várias correntes, que isso é muito importante, essa democracia interna nossa. E esse debate, no processo de eleição direta, ele se dá de forma muito acalorada. Então é natural que se dê um debate que tenha vários candidatos, que esse processo seja construído com amplo debate. Eu acho que nós vamos fazer um grande processo de eleição direta, chamado PED. Acho que é natural que tenha mais de uma candidatura. Acho que nós estamos afunilando na corrente majoritária, na qual eu milito, com o nome. Acho que o nome do Edinho está se consolidando. Eu espero que a gente tenha unidade em torno disso, para a gente fazer uma disputa de ideias, uma disputa de concepção, de preparar o PT para esse novo ciclo que se avizinha. Nós temos que preparar o PT para conduzir esse processo de coligação para a reeleição do presidente Lula, que é uma tarefa gigantesca, que vai necessitar que o partido tenha unidade interna, tenha capacidade de compreensão dos desafios e do embate que nós vamos ter na sociedade, para que a gente possa dar conforto ao presidente Lula para ir para um processo de reeleição com tranquilidade e poder ganhar a eleição. Então, eu acho que esse é um processo natural e nós vamos vencer esse processo, como sempre fizemos, de forma muito democrática e com amplo debate interno do nosso partido. O senhor defende um PT mais moderado ou mais à esquerda? Eu defendo um PT democrático, um PT que possa liderar os partidos democráticos do Brasil para enfrentar o fascismo e para montar uma coalizão ampla nesse país que possa o presidente Lula ganhar a reeleição e poder governar para todos brasileiros e brasileiras. E em todos ter prioridade com aqueles que mais precisam da presença do Estado brasileiro. Perfeito. Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, muito obrigado mais uma vez. Murilo, eu quero te agradecer pela generosidade de vocês de me receber aqui e poder me dar a oportunidade de conversar com o povo brasileiro e poder esclarecer as perguntas que você fez sobre o governo do Brasil, sobre a conjuntura política do nosso país. Muito obrigado.